Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pelo Opencad. Desta vez nós iremos tratar sobre o tema de máquinas de estado, de lógica de decisão, utilizando a ferramenta Stateflow, tá? Não sei se muitos de vocês conhecem, já ouviram falar ou se já utilizam atualmente. Então aqui nós iremos aprofundar mais um pouco como o Stateflow funciona, né, dentro do ambiente Simulink. Também eu consigo utilizá-lo dentro do MATLAB, porém aqui, até para dar tempo, né, de mostrar tudo, o modelo foi feito no ambiente Simulink. Então, como vocês sabem, meu nome é Leandro Muniz, sou engenheiro de aplicação aqui da Opencad. Eu estou aqui para dar suporte à Fernanda Felipe, tá? Ela responderá as perguntas de vocês, que aparecerão durante a apresentação. Ao final também da apresentação, terá aí um espaço para vocês perguntarem, né? Qualquer coisa referente à apresentação, referente ao Stateflow, qualquer dúvida que vocês tiverem, ao final aí terá um tempo reservado para isso, tá bom? Então vamos começar com o nosso primeiro slide, que será a agenda de hoje. Primeiro vamos falar um pouco uma breve introdução, só para a gente se situar, o que é estado, o que é máquina de estado. Depois falaremos justamente da ferramenta que trabalha com esses conceitos, que é o Stateflow. O terceiro item é o fluxo de trabalho, né, para a gente modelar. Só um instantinho. Pessoal, tem pessoas reclamando que vocês não estão escutando. Eu gostaria que vocês se manifestassem aqui no chat, tá? Vocês estão ouvindo? Está tudo ok? O áudio, a imagem? Por favor, tá ouvindo aqui, tá perfeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ângela. Tá, então, deve ser problema da máquina mesmo, de algum usuário. Que bom que tá tudo ok, tá? Então, vamos começar aqui, só um instante. Então tá, pessoal, desculpem, tá? Esse atraso. Infelizmente, né, acontecem coisas aí. Então, vamos lá. Então, a gente está falando sobre a agenda, tá? Só uma interrupção. Qualquer problema que vocês tiverem aí durante a transmissão, mande mensagem aqui para mim, tá bom? Que a gente
resolve, vê o que está acontecendo, tá bom? E eu agradeço mais uma vez aí o feedback de vocês. Então vamos lá, voltando para a agenda, a gente está falando do Stateful, né, que é aplicado justamente nessa parte de estado e máquina de estado. É uma ferramenta que funciona tanto para o MATLAB quanto para o Simulink. Ela é aplicada nesses dois ambientes. Vamos para o fluxo de trabalho, né, que é a terceira linha aí da agenda. Como nós fazemos, como o usuário faz essa modelagem, tá, e essa simulação de lógicas no MATLAB e no Simulink, tá? Então, aqui está essa terceira linha, nós vamos ver aí um pouco desse fluxo de trabalho. Depois partiremos para os dois exemplos, tá? Que é o exemplo 1 e o exemplo 2. Os dois foram feitos no Simulink, né? Eu implementei lógica em dois modelos do Simulink. Canais de acesso da OpenCAD, como vocês já sabem, principalmente quem sempre está com a gente aqui, são aqueles meios de como vocês chegam até nós, né? Solicitando, por exemplo, treinamento, dando sugestões, revendo os conteúdos antigos de webinars passados. Então, terá aí os canais de acesso. E, por último, o espaço que eu já falei para vocês de dúvidas e perguntas, ok? Vai ter um espaço aí, então a gente responde para vocês as dúvidas aqui ao vivo, no ar. Então, qualquer coisa, já anotem aí as suas dúvidas e aí para o final a gente responde, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Então, gente, vamos lá, tá? Primeiro slide aí, estado e máquina de estado. O conceito aí, né? Um breve conceito do que são esses dois modelos, esses dois conceitos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Estado é um modo de operação de sistemas reativos, tá? Então, é um modo de operação que, na verdade, é uma condição, tá, desse meu sistema, né? Desse sistema reativo. Então, um exemplo bem simples aí que a gente já está cansado de ver, né? Todos os dias, como opera uma lâmpada, né? Ou seja, ela tem duas condições aí. Ela é um sistema reativo, depende de nós para acender ou para apagar, né? Um exemplo bem óbvio. Então, ela tem a condição de ligado acesa ou desligado apagado, né? Então, tem essas duas condições, tá? Então, seria aí um exemplo de estado de um sistema, no caso, a lâmpada, né? Um sistema reativo. Depois, nós teremos aí, quando nós temos um número definido de estados, tá? Dentro de um sistema, aí sim será uma máquina de estado. Então, imagine que eu tenho vários estados, várias condições dentro de um sistema. Então, aí, o que eu tenho? O que constitui uma máquina de estado? Então, nela, o estado atual, quando eu estou mencionando máquina de estado, o estado atual desse sistema sempre depende do estado anterior. Tá? Então, de novo, aí vamos pegar o exemplo da lâmpada, né? Que é o mais simples. Esse sistema apresenta dois estados, como eu falei, que são estáveis, né? Então, enquanto ninguém mexer lá, ninguém apagar no interruptor, ou ela vai continuar acesa ou irá continuar apagada. Então, esses dois estados que são ligado e desligado, vai formar aí, tá, uma máquina de estado dentro
da lâmpada, tá? Então, quando a lâmpada encontra-se no estado ligado e nós lá pressionamos lá o interruptor, a lâmpada passará para o estado desligado, tá? Porque o seu estado era ligado. A gente é meio confuso, mas é algo óbvio e simples, tá? Então, por isso que cada estado dentro de uma máquina depende da sua condição inicial, tá? Da sua condição anterior. Perfeito? Não? Então, aqui está resume aí mais ou menos o que foi falado. Daí a gente parte para o Stateflow. Tá? Então, o Stateflow aparece aí nesse contexto todo. Então, ele é uma ferramenta que é aplicada quando o usuário quer desenvolver em seu projeto, né, pode ser, por exemplo, aí um projeto de sistemas de controle, tá bom? Que utiliza muito aí lógica, tá? Eu quero implementar nesse meu projeto um conjunto de decisões que são baseadas no último estado do sistema. Então, daí o que eu vou fazer? O que o usuário vai fazer? Então, ele vai modelar, tá, um sistema de lógica de decisão e para isso, tá, dentro do Stateflow, ele vai se utilizar de algumas ferramentas. Tá? Então, ele pode utilizar tabela, ele pode utilizar fluxogramas e também, né, como já mencionado, e também deve ser o mais utilizado aí pelos usuários do Stateflow, as máquinas de estado. Então, toda vez que ele quer modelar aí uma lógica dentro de um sistema, o usuário, né, dentro do MATLAB ou Simulink, pode aí utilizar o Stateflow. Então, neste webinar, como eu já havia dito, vamos utilizar o Stateflow, tá, em modelo Simulink apenas. Não fiz para o MATLAB, até porque no Simulink ele é muito mais os usuários costumam utilizá-los mais. Então, aqui do lado, no canto direito de vocês aí da tela, né, tá um pouco aí, a imagem está meio borrada, meio apagada. Então, tá um exemplo aí de um diagrama do Stateflow, né? Então, repare aí que eu tenho fluxogramas, né? Tenho setas que indicam as transições. Então, a cara do Stateflow aí, dentro, tá, do Simulink, é essa que vocês estão vendo aí no canto direito da tela de vocês, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Que é aquele fluxo nosso de trabalho para modelar e simular lógicas, né? Como nós faremos isso dentro do MATLAB? Qual é a receita, né? Então, primeiro eu defino o sistema, tá? Então, eu determino a informação dos estados, né? Que o sistema apresenta, o padrão, o estado inicial, as variáveis de entrada e de saída e as transições, né? Ou seja, como um estado vai para o outro, né? Como vai ocorrer essa transição? Então, primeiro eu defino esses parâmetros, depois o próximo passo é criar a representação do sistema, tá? Que pode ser por meio de gráficos ou tabela, no caso aqui, dos exemplos que vocês verão mais para frente, eu utilizei gráficos, né? Foi graficamente, via aqueles fluxogramas, tá? Que estava na imagem anterior, não utilizei tabela. Depois, o terceiro item aí, eu crio e especifico o modelo Simulink que fornecerá a entrada, né, que será a entrada para o sistema. Tá? Então, no caso aqui, como já havia dito, eu fiz tudo no Simulink, tá? Tudo no ambiente Simulink. E por último, que é o item 4, eu vou executar o modelo fazendo suas análises e observações finais, né? Se era realmente aquilo que eu queria, né, chegar com o meu projeto, se realmente atingir a finalidade que eu queria. Tá? Então, essa daí seria a receita para eu fazer aí implementar uma lógica num sistema qualquer. Então, daí que chegamos já no exemplo 1,
que foi aqui, voltando aí ao modelo da lâmpada, tá? Então, eu utilizei aí, primeiro eu defini os estados on e off, sendo que o off é o estado inicial. Então, aí depois, o que eu fiz, tá? No item 2, eu determinei as variáveis, tá? Então, estou seguindo aquela receita do slide anterior, né? Então, eu determinei quem era a variável de entrada, que nesse exemplo aqui vai ser a posição, né? A chave lá do interruptor. A variável de saída é quando a lâmpada está acesa ou apagada, né? É o estado da lâmpada, tá? Que eu chamei aqui de light state. Depois, o que nós temos? Temos também a transição, né, que seria aí o acionamento do interruptor, né, através dele que vai ocorrer essa mudança de estados entre estados, também acho que seria mais aplicável. Depois representamos o modelo, no caso eu fiz o Simulink, e depois, por último aí, eu executei e analisei os resultados finais, né? Tem um gráfico aí, se o usuário quiser observar via gráfico, eu consigo. Então, vamos ao modelo. Deixa eu abrir ele aqui na minha máquina. Lembrando, tá, gente, que essa ilustração, esses desenhos que vocês estão vendo aí no lado direito da tela, é o ambiente do Stateflow no Simulink, tá? E nós chamamos de chart block, tá? Então, são esses modelos aí que eu consigo trabalhar, né, na biblioteca do Simulink, tá? Via o bloco se chama chart block, tá? Então, a partir desse bloco eu consigo fazer a modelagem, né, abrir um ambiente para fazer modelagem e simulação de lógicas. Então, deixa eu carregar aqui o meu exemplo 1. É esse aqui, tá, pessoal? Ele tá carregando um pouquinho mais aqui. Tá, então, esse aqui é o primeiro modelo. Então, vamos lá. Tá, então, deixa eu só mostrar aqui antes para vocês. Né? Então, dentro, quando eu abro o Simulink, tá? Então, eu acesso a minha biblioteca. Como ele já estava rodando aqui, ele já está um pouquinho lento. Então, tá aqui, tá, pessoal? Toda a minha biblioteca do Simulink. Como o Stateflow é uma toolbox à parte, né? Toolbox é para o ambiente MATLAB, quando ferramentas para o Simulink, nós chamamos aí de block set. Então, como o Stateflow é um block set à parte, ele estará aqui nessa biblioteca aqui, tá? Então, esses 4 blocos aí são os que eu trabalho, tá, dentro do ambiente Simulink quando eu quero aplicar lógica, tá? Então, quando eu falei o chart block, né, é esse cara aqui. Então, a partir dele que eu modelei, né, fiz toda essa parte de lógica, tá? Ele que é o bloco principal. Notem que eu consigo, deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Eu consigo abrir aqui, tá? Então, uma vez que vocês arrastam aquele bloco do Stateflow para o diagrama, então ele aparece com essa visualização, né? Então, aqui eu coloquei, né? Posição da lâmpada, dos estados, né? O estado inicial off, tá? Quando eu quero determinar quem é o meu estado inicial do sistema, eu represento com essa seta, com esse círculo aqui, tá? Preenchido. Então, quer dizer que o off é meu estado inicial. O estado on, que é o outro estado, tá? Então, 0 para desligado, 1 para ligado. Ok? Então, é a representação. Essas setas aqui são as setas de transição, né? De off para on e de on para o off. Tá? E aqui, né? A posição do interruptor, né? Então, se ele está em off, posição do interruptor 1,
ou seja, ele vai para ligado, né? Estou ligando a lâmpada. Uma vez que a lâmpada esteja ligada no estado 1, coloco o interruptor na posição 0, volta aí de novo, né, para o light state 0, que é o estado apagado, beleza? Então, voltando aqui, notem que eu posso deixar aí, né, o meu sistema como se fosse uma forma aí transparente, essa caixa aqui, tá? Então, aqui tem as minhas constantes, né, os dois estados, ligado e desligado. Eu quero também que mostre aqui no display, né, o estado da luz, se é 0 representando apagado, que é o caso aqui, e 1 aceso. E coloquei aqui dois itens, né, que está dentro dessa biblioteca. Essa está dentro do Simulink mesmo, eu não tenho toolbox à parte, que é a parte de dashboard, né? Então tem vários aí marcadores, tem sliders, tem contadores aqui, tá? Botões. Então o que eu utilizei dela, né? Um interruptor e a lâmpada, beleza? Então ambos estão aí atrelados ao meu sistema, perfeito? Por isso que às vezes aparece, acho que aqui não vai aparecer, mas quando eu arrasto ele aqui para o meu diagrama, esses blocos, né? Aparece um símbolo como se fosse de uma corrente. E aí eu escolho qual sistema que eu quero atrelar esse, no caso aqui, o interruptor, tá? Então, no caso, eu atrelei ele ao bloco constante, né? Que é a minha entrada do sistema, e a lâmpada, tá vendo, ó? Tá atrelado aí ao bloco de saída, né? Que é o display, beleza? Lembrando que também o display eu peguei dessa biblioteca dashboard, beleza? Então, vamos rodar aqui. Eu coloquei o tempo de simulação infinita. O MATLAB aqui está rodando, executando o meu modelo. Pronto, já começou a rodar, tá vendo? Tá, então, vamos lá. Notem aqui, né? Começou no estado mesmo inicial, no off, tá? Então, aqui está marcando 0, né? Ou seja, está apagado. Posição 0 do interruptor também está desligado, então eu acionei, tá? E notem aí que ele, né, mudou a constante aqui. Interruptor 1, ou seja, ele está acionado. Lâmpada 1, ou seja, está acesa, tá? Então, que representa esse meu bloco aqui de aceso, tá? Note aqui, pessoal, que toda vez que eu aciono o meu interruptor, né, ou seja, eu mudo as minhas entradas, as setas aqui de transição, elas como se fosse ocorresse uma animação, né? Quer ver? Então eu vou desligar, tá, a lâmpada. Então, ó, tá? Então tem essa animação aí, né? Para representar a transição. Você viu que elas, né, ficam numa cor mais chamativa, por assim dizer, né? Fica um azul mais forte até chegar no bloco off, tá? Então, esse aí é o primeiro exemplo, tá? É um exemplo aí bem simples, tá, pessoal? Só para até para caber aqui dentro do webinar, né? O pouco tempo que a gente tem, tá? Mas dá para fazer aqui coisas muito mais complexas, sistemas muito mais complexos, tá bom? Então, a minha ideia é apresentar para vocês aí como o Stateflow trabalha, né? Como ele pode aí ajudar vocês, tá bom? Então, esse é o primeiro exemplo. Agora apareceu aqui, tá, gente, o símbolo, né, de conectado, né, como se fosse aí uma corrente, tá? Então, o interruptor está conectado à entrada e a lâmpada aqui também apareceu, tá vendo? A saída, tá bom? Então, vamos fechar aqui para a simulação. Eu coloquei também o Data Inspector para ver o sinal. Vamos ver se ele carrega aqui. E está abrindo aqui na outra tela. Eu já arrasto aqui para vocês verem. Tá, então, deixa eu
Ah, tá. Deixa eu executar de novo. Só um instantinho. Pessoal, ele está carregando aqui a visualização, tá? Enquanto carrega, vamos para o próximo exemplo, tá? Que é o exemplo 2. Eu queria mostrar para vocês esse gráfico aqui, né? Que a gente tá, que nós estamos vendo aqui, ou seja, quando estava ligado, ele vai para a posição 1, né? Quando ele desliga, tá? Ele ficou em 0 aí, tá? Né? Representando aí os dois estados, tá bom? Enquanto ele carrega aqui, vamos para o exemplo 2. Deixa eu colocar na tela para vocês verem o exemplo 2. Então tá aqui, ó. Tá, esse é o exemplo 2, que é a luz indicadora agora do nível de bateria de um equipamento qualquer. Então aqui, qual que foi a diferença, né, do primeiro modelo? Eu coloquei um timer, né? Ou seja, toda vez que a bateria chegar em menos do que 10% da capacidade, o sistema conta 3 segundos e entra no modo standby, tá? Ele desliga. Então aqui é um pouquinho mais complexo, né? Então aqui, quando a luz, vou ter algumas representações aqui, né? Então quando a luz estiver verde, que nem está aqui lá na ilustração aí no canto direito, quer dizer que a bateria, né, está 100%, tá? E está naquela faixa entre maior do que 10 até 100% da capacidade, né? Então, quando ele trabalha nessa faixa de 10 a 100, a luz aí fica verde, tá? Então, chegando, né? Então, eu começo a utilizar o equipamento, imagine que é um celular, pronto. Eu começo a utilizar, a luz fica vermelha. Então, opa, se a luz está vermelha, quer dizer que eu tenho menos do que 10% da capacidade, daí ele entra no modo de espera, tá? Depois de 3 segundos e desliga o meu sistema. Tá? Então, basicamente, ele vai funcionar desse jeito. Então, aqui primeiro, os estados, né? São on e off, com off de novo sendo o estado inicial. Acrescentei mais um estado aí que representa o modo, né, de bateria fraca, né, o modo standby, ou seja, quando está menos do que 10%. Aqui também eu terei aí, diferente do primeiro modelo, 3 variáveis, tá? Que é a posição do interruptor, o nível de bateria e um outro aí que representa o light state, ou seja, se a luz está acesa ou apagada. Também, né, eu defini as transições, tá? Que é o acionamento aí do interruptor, né? Do botão liga e desliga aí, no caso eu deixei a chave aí mesmo. Que mais? O nível de bateria chegando a 10% será também uma outra transição aí do meu sistema, e aquela ocorrência, né, de que 3 segundos após o acionamento do modo de bateria fraca, o meu sistema entra em off, tá? Então, seria as transições. Então, mesma coisa, né? Então, definindo o modelo, criei o mesmo no Simulink, mandei executar e, por fim, analiso aí os resultados finais, tá bom? Então, deixa eu trazer para a tela para vocês o segundo modelo. Aqui, ó. Tá? Então, aqui está o segundo modelo. Perfeito? Então, mesma coisa, tá, pessoal? Então, né, eu comecei abrindo o Simulink, acessei a minha biblioteca, o Library Browser, peguei o Chart Block para trabalhar no ambiente, tá? O ambiente Stateflow é esse aqui, né? Ele nota que o fundo dele aí é uma cor mais para o amarelo, tá? Uma cor mais diferente do Simulink, né? Que é totalmente branco. Então aqui é o ambiente Stateflow, tá? Então eu montei essa lógica aí
inicial, né? Ou seja, o estado inicial em off, a posição do interruptor tá desligado. Então, acionei o nível aqui para nível 1, meu interruptor, tá? Então, ele vai começar, então o sítio vai começar a analisar, né? Então, se tiver maior do que 10, ele continua em on e deixa a luz aí acesa, perfeito? Até eu, né, desligá-la, ou seja, colocar a posição do meu interruptor em zero e desligá-la. Porém, tá, se eu liguei, né, coloquei na posição 1, ele verificou que a bateria aqui, ó, nessa lógica aqui, era menor do que 10%, ele passa para transição de número 2, tá vendo aqui, ó? Tá? Essa linha de transição número 2, né? A bateria baixa de 10%, e entra no modo de bateria baixa, até que 3 segundos após, ele volta para o estado inicial, né? O estado desligado, tá bom? Então, poderia colocar mais tempo aqui, 10 segundos, 20, enfim. Tá? Mas só para representar para vocês, tá bom? Então, aqui é o diagrama do Simulink. Vamos voltar para o exemplo. Mesma coisa, né? Aqui esse daqui mede o nível de bateria, tá? A posição do interruptor é mostrada aqui, ou seja, está em zero, off, zero. Aqui representa a saída, né? Se está apagado, está zero. E aqui eu coloquei também um slider, né? Para estar variando aí como o sistema, né? Eu preciso de algo para variar aí a carga da bateria, então coloquei um slider representando de 0 a 100, representando aí os níveis da bateria. E aqui também um mostrador, tá? Isso daqui eu não consigo manipular, tá? Vocês vão notar que ele está vinculado com esse. Agora ele não vai funcionar, que ele não está executando ainda, mas eu só coloquei aí para representar aí, além do slider, né, o medidor da carga aí da bateria, tá bom? Então, vamos executar o modelo. Lembrando que esses 4 modelos gráficos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, aliás, eu peguei daquela biblioteca de dashboards do Simulink, tá bom? Então, vamos executar aqui. Então, ele já está executando, tá, pessoal? Então, eu coloquei aí o stop time no infinito, né, para deixar rodando o meu modelo. Notem que está 20% aí da bateria, né? A luz, o interruptor está desligado, tá? Está no meu estado inicial, lâmpada desligada, saída zero, tá? O power switch aqui também zero, por causa do off aqui, e o nível aqui, para ser mais preciso, 24, né? Então, vou acionar o interruptor, então mudou, né? Nível 1 para o power switch, notem que ele foi para o segundo bloquinho aí, né? Já desligado, saída 1 e a luz verde, que é o que a gente queria, né? Ela estando dentro daquele intervalo de 10 a 100% de carga, que fica em vermelho, perfeito? Então, ele já analisou tudo isso, tá? Então, nota que estou rodando slider, né? Coloquei um pouquinho mais de carga, tá? Próximo ao 70, enfim. 100%, ainda continua verde, continua tudo ligado. Vamos botar metade aqui, ó. Quase 50%, quase a metade da minha bateria, continua ligado, perfeito? Então agora, vamos fazer o teste, né? Menor do que 10. Opa. Entrou em vermelha, contou 3 segundos, desligou o meu sistema, tá? Então ele analisou toda essa lógica, né? Todo esse tempo, fez aquela animação aqui entre os blocos, tá? Representando como ele transita aí de estado para estado, tá bom? Então, de novo, né? Deixa eu ver se ele vai ligar aqui. Ligou, tá? Tá com 50%. Luz verde. Vamos colocar de novo. Reparem, tá, pessoal? O bloquinho aqui, central aqui, né? Esse aqui, né? Reparem que como é interessante essa transição, né? Para indicar bem para o usuário, tá? Então, vou colocar menos do que 10. Olha lá, ó. Tá vendo? E desligou o meu sistema, tá bom? Aí eu posso, né, desligar o meu interruptor.
stop. Tá bom? Então aí, esse seria o segundo exemplo, né? Aqui eu coloquei um timer aí, dentro dessa minha lógica, tá? Então, foi tudo montado aí dentro do Stage. Foi um outro exemplo simples também, tá? Porque aqui o objetivo mesmo é mostrar para vocês, né, que existe essa ferramenta, tá? E que vocês conseguem utilizar para montar sistemas mais complexos, tá bom? Então, esse seria o nosso segundo exemplo. Então, vamos voltar aqui à apresentação. Tá? Então, finalmente aí chegamos nos canais de acesso OpenCAD, tá? Então, para quem aí quer rever aí alguns webinars antigos, quer solicitar treinamentos, né, ou até mesmo sugestões, falar com a gente, aqui está os canais de acesso. Espero aí que tenha contribuído com vocês aí para estar conhecendo mais, né, dessa ferramenta. Stageflow tem muitas pessoas que não conhecem, tá? Ela é uma ferramenta bastante útil, que eu vejo assim no dia a dia que o pessoal utiliza, quem trabalha muito com sistemas de controle, tá? Acho que são usuários que mais a utilizam, tá? Porém, ela pode ser aplicada em outras aplicações. Então, agora a gente vai para o espaço de dúvidas, perguntas, tá? Então, só mandar para a gente que a gente responde, tá bom? Pessoal, duas perguntas aqui referente a declarações, né? Como eu faço as declarações aí dos estados, né? Dos blocos. Então, acho que foi o Pelso e o Derek que me perguntaram. Eu faço isso a partir do momento que eu clico, né? Que eu arrasto o bloco lá para o meu diagrama, tá? Imagine que aquele bloco representando a entrada, né? Se eu dar dois cliques nele, tá? É como se fosse um bloco do Simulink. Lá eu estabeleço todos os parâmetros que eu quero, ou seja, o tempo inicial, se ele vai ser a condição de entrada, se ele vai ser, né, o meu estado em off ou em on, entendeu? Então ali, né, eu abri a biblioteca do Simulink, abri a biblioteca do Seascape, quando eu arrasto o bloco desculpe, Seascape não, do Stateflow, quando eu arrasto o bloco do Stateflow para o meu diagrama, tá? Então ali eu seto todos esses parâmetros que vocês aí mencionaram, né? Inclusive as variáveis também, tá bom?
Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui, da Sarita. Sim, Sarita, dá para iniciar sim, tá? A simulação com o interruptor ligado nas duas simulações, tá? Então, aí no caso lá, a condição inicial não, desculpe, aquele bloquinho lá de constante, né, que está em cima do interruptor, estaria na posição lógica de 1, tá? E assim que a gente rodasse o sistema, ele já, né, já acenderia, tá? Eu consigo sim mexer naquele bloco, tá bom? Começar com o interruptor já ligado, tá bom? Outra pergunta também do Alexandre. Alexandre, eu desconheço essa ferramenta Control Flow. É da Mephrox, é do ambiente MATLAB? Eu sei que tem a Control System, Toolbox, né? Será que é essa ferramenta? Se você pudesse até falar um pouquinho mais dela para mim aqui, tá bom? Pessoal, a gente está finalizando aqui o tempo, tá? É, Se vocês tiverem dúvidas e perguntas, quiserem passar para o meu e-mail, tá bom? Então, leandro.muniz@pencad com 2ds.eng.br, tá? Então, agradeço a participação de todos, espero ter contribuído aí, né, para o conhecimento de vocês. Então, uma bom, agora são 10, quase 11 horas, né? Então, um bom almoço aí para vocês, tá? Um bom começo de tarde também, tá bom? Então, até a próxima.